Oi, meu nome é Hamilton. Eu não sei exatamente como é que você chegou até esse vídeo, mas se você está aqui, se você está me assistindo, é porque você queria saber um pouco mais sobre TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Tá? Trabalho de conclusão de curso que não é uma criação das trevas para atrapalhar a sua vida ou para dificultar a sua formatura. Bom, como a ideia é mostrar para você que o TCC não é o bicho de sete cabeças que as pessoas adoram pintar, aliás, elas sentem até um prazer mórbido em fazer isso, talvez eu seja a única, uma das poucas pessoas que vai te dizer que na verdade fazer um TCC é bem simples, eu escolhi um ambiente bem propício para gravar esse vídeo. Estou aqui ao lado de uma piscina, tomando um suco no meio da tarde, acho que nada menos estressante para falar de TCC do que esse ambiente que eu estou aqui. Antes que eu fale sobre TCC, acho que é legal me apresentar. Talvez você tenha chegado até esse vídeo, mas você não me conhece. Então, basicamente, eu trabalho em duas empresas. Uma empresa chamada Decra Vistorias, que é especialista em vistorias veiculares, e trabalho na Fatori, que é uma empresa de comunicação digital que, entre outras coisas, é responsável pelo site que te trouxe até aqui, o adminterface.com.br. Tá? Além desses dois empregos, eu sou professor, trabalho na Unipac, de Governador Valadares, nos cursos de Administração e Engenharia de Produção. E agora talvez fique mais interessante, porque além de ter feito os meus dois trabalhos de conclusão de curso e ter obtido nota máxima neles, há 3 anos, basicamente, a cada semestre eu oriento pelo menos 10 trabalhos de conclusão de curso a cada semestre. Eu sei que muita gente vai te dizer que o TCC é complexo, é complicado. Isso é natural. As pessoas que sabem fazer, ou que geralmente detêm um conhecimento especializado em alguma área, elas gostam muito de valorizar esse conhecimento. E para valorizar, nada melhor do que criar uma atmosfera de mistério em torno de alguma coisa. Mas eu sou uma das poucas pessoas, como eu disse antes, que vai te dizer que, na verdade, o TCC é muito simples. E eu descobri ao longo do tempo que a grande dificuldade das pessoas não é a execução do TCC em si. Na verdade, a dificuldade vem antes. As pessoas não sabem o que fazer. Elas não conhecem conteúdo, estrutura, método, e ninguém explica isso para as pessoas de forma simples. E é o que eu vou tentar fazer por você agora. Não dá para eliminar o esforço, isso é verdade. Agora, é possível fazer o seu TCC sem estresse. E eu aprendi que dá para fazer o TCC sem estresse a partir de 2 itens básicos. O primeiro é método, e o segundo é o que eu chamo de dieta de informação selecionada, onde você elimina as informações que não são úteis ou não são aplicáveis. Eu sei que é possível fazer um TCC sem estresse porque eu fiz os meus assim. E os meus alunos, aqueles cujos trabalhos eu orientei, também fizeram assim. Inclusive, se você quiser ver alguns comentários desses alunos, você pode ir até o adminterface.com.br, tem um post chamado TCC, Tormento de Conclusão de Curso, será? E lá você tem alguns dos meus ex-alunos dando depoimentos falando a respeito do seu TCC e de como foi a experiência. Outra coisa que todo mundo vai te dizer é que você tem que começar o seu TCC o quanto antes. E deixa eu te contar um segredo. Começar rápido é importante. Mas não é a questão básica. A questão básica é encurtar os seus prazos. Como assim? Todo mundo adora ter muito tempo. Todo mundo gosta de prazos prolongados. Por que todo mundo gosta de prazos prolongados? Porque está preocupado com a qualidade? Nem sempre. A questão é que todo mundo adora procrastinar. Todo mundo adora prolongar, adiar as ações. Então aqui fica a minha primeira dica. Muito mais importante do que começar cedo é encurtar os prazos. Divide o seu TCC em pequenas etapas que podem ser concluídas em prazos curtos. Concentra os seus esforços, concentra suas atenções e conclui cada uma das etapas para depois passar para as seguintes. E só passa para uma outra etapa se você cumprir a anterior. O detalhe aí é que é só você que vai se cobrar os seus prazos. Não vai ter ninguém te vigiando. Então você vai ter que ter muito controle sobre isso. Mas você vai ver como é interessante o fato de que você vai conseguir concluir as suas etapas muito mais rápido do que você pensa, com qualidade, e isso vai servir de estímulo para você começar e também concluir a próxima etapa. Quase sempre funciona. Na verdade, só não funciona se você não se exigir os prazos, porque não vai ter ninguém te cobrando. Então você vai ter que se cobrar e você vai ter que controlar os seus prazos. O tão ruim quanto a superabundância de tempo, você não pode ter tempo demais, porque senão você vai usar todo o tempo possível e não vai trabalhar com qualidade, é ter superabundância de informações. Nem todas as informações são úteis e você tem que começar a parar para pensar nisso. Pensa direitinho se você vai usar a informação a qual você tem acesso num prazo curto, porque se você não usar ela no prazo curto, ela vai se perder. Então, menos tempo e menos informação. Parece loucura,
mas isso aumenta a produtividade. E com mais produtividade, você tem menos estresse. Concluindo as suas etapas, você fica mais motivado. É um círculo virtuoso, na verdade, e todo mundo ganha com isso, inclusive o seu orientador, que às vezes nem conhece essas regras, na verdade. Outra dica importante, e é bem básica, na verdade, mas você não tem ideia do quanto as pessoas erram no básico. Esquecem as regras básicas. Ou então ninguém nunca falou as regras básicas, na verdade. Mas uma regra básica é: não usa o eu. Esquece o eu, tira ele da sua vida. Não se escreve texto científico em primeira pessoa. Além disso, é claro que você precisa usar a linguagem formal. Você não vai escrever o texto como se você estivesse conversando com um amigo seu. Agora, a dica mais importante desse vídeo, a coisa mais importante que eu tenho para te dizer, na verdade, e que pode garantir, sei lá, talvez 110% de chance do seu trabalho de conclusão de curso ser aprovado, e de repente ele é até aprovado com louvor, é que você tem que seguir os 5 Cs. É isso mesmo, a letra C. A letra C 5 vezes, e eu vou te explicar cada um deles agora. O primeiro C é de clareza. Clareza é fundamental. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que você vai usar a linguagem formal, em alguns momentos você vai usar até linguagem técnica no seu trabalho. Mas a verdade é que qualquer um tem que conseguir ler o seu trabalho e entender a sua ideia, a linha básica da sua argumentação. Até mesmo alguém que não trabalha na área que você trabalha. Eu costumo dizer o seguinte: escreve para que as pessoas possam entender o seu trabalho, escreve para que as crianças possam entender o seu trabalho. Obviamente usando linguagem formal, e aí tudo vai dar certo. O segundo C é de correção gramatical. Eu sei que parece até uma brincadeira eu falar sobre isso, mas você não tem noção de quantas pessoas também erram em português. A gente está vivendo a era da internet, as pessoas escrevem no MSN, no Facebook, e elas se esquecem um pouco do português. O português anda meio abandonado. Agora pode ter certeza, no seu trabalho de conclusão de curso, o português vai ser cobrado. Então, correção gramatical, cuidado com a pontuação, acentuação, concordância entre verbo e sujeito, ou às vezes plural e singular. Isso é muito importante e muita gente erra. O terceiro C é de coerência. Também parece uma brincadeira, até óbvio falar disso, mas a verdade é que em muitos trabalhos, como o volume de texto é grande, algumas vezes a pessoa escreve alguma coisa lá no início do trabalho e acaba se desmentindo no final. São informações divergentes, isso não pode acontecer. O que era bom ao longo do trabalho não necessariamente fica ruim, e o que era ruim não pode ficar bom. Então cuidado com as divergências. O quarto e penúltimo C é de coesão. Esse é uma beleza, todo mundo acaba se atrapalhando na coesão. E coesão é muito importante, porque a coesão é que garante a transição, a ligação entre os argumentos do seu conteúdo. Eu vou te contar uma história rapidamente que vai te mostrar como a coesão é importante. Se eu te disser que eu tenho uma namorada linda, que eu tenho um cachorro, que eu gosto de praia e que eu vou comprar um carro, não faz o menor sentido. Agora, se eu te disser que eu vou comprar um carro porque eu gosto de ir à praia e quero levar comigo a minha namorada linda e o meu cachorro, aí sim tem coesão. O último C é o C de continuidade. E se você obedeceu ao C de coesão, muito dificilmente você vai ter problemas na continuidade. A continuidade é garantir que seu trabalho tenha início, meio e fim. E que a pessoa possa olhar para o sumário do seu trabalho e entender exatamente qual era a sua intenção quando você começou a escrever, aonde você pretende chegar e a que conclusão você chegou. Então, a continuidade geralmente é garantida pela coesão, mas é legal bater o olho no seu sumário e perceber se tem lógica a linha de raciocínio que você propôs. Bom, se você entendeu os 5 Cs, você tem meio caminho andado para fazer um bom trabalho de conclusão de curso. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, e é o que eu vou te dizer por último nesse vídeo, é que o trabalho de conclusão de curso, na verdade, pode ter vários formatos. Algumas pessoas me abordam na rua e dizem o seguinte: lá na minha faculdade não tem TCC, a gente faz monografia. Monografia é um tipo de TCC. O trabalho de conclusão de curso pode ser uma monografia, pode ser um relatório de pesquisa, pode ser um estudo de caso, pode ser um artigo científico. E algumas pessoas não sabem disso. A boa notícia no final dessa história toda é que, por ser um trabalho científico, o TCC tem um formato, uma estrutura básica, que se encaixa em qualquer um desses estilos que eu já te falei. Pode ser uma monografia, pode ser um relatório. E se você quer saber qual é essa estrutura básica, qual é esse formato, é melhor você assistir o nosso próximo vídeo.